Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast política, pois é, 286 episódios. Isto, enfim, é sempre a crescer, portanto, muito próximos do número 300, em que agora, eu acho que vamos chegar a isto num instante, porque existem vários candidatos para as autárquicas que querem vir ser entrevistados aqui no Podcast Conversa, portanto, já sabes, se és candidato a Presidente da Câmara, ou a Presidente da Junta, ou tens algum amigo teu que o vai ser, ele que manda mensagem aqui para o Podcast Conversa, que obviamente vamos chegar a um entendimento para se gravar episódio. Portanto, o que é que nós vamos falar hoje? Hoje vamos falar do Afeganistão. O Afeganistão, um tema que pouca gente deu importância, mas depois, obviamente, que as redes sociais trouxeram isto, como trazem sempre à bala as coisas. É engraçado que vamos ter sempre wokes e vamos ter sempre pessoas que são capazes de defender o indefensável. E portanto, os wokes, como eu costumo dizer, sentem na cadeirinha e aprende. E portanto, hoje, neste episódio, vamos perceber as origens de tudo isto e como é que nós chegamos até aos dias de hoje. E portanto, isso é importante, é uma viagem histórica que é necessária ser feita e contextos e conceitos, como é óbvio. Porque isto, dizer Talibã da boca para fora, falar Mujahideen, é tudo muito engraçado, mas se não tivermos contexto, se não dominarmos os conceitos, então estamos a falar à toa. Pois é, e portanto é isto. Ainda uma nota àquilo que foi a resposta que dei à Leila Lacal, portanto, em francês, e tu se calhar estás neste momento no Spotify, estás a perguntar, mas Cláudio, que resposta foi essa? É muito simples, vai ao meu perfil pessoal, claudiofonseca.7, ou vai ao YouTube do Podcast Conversa e podes ver o vídeo. Não coloquei em áudio porque sou eu a falar em francês e, portanto, para aqueles que não dominem a língua, seria um episódio em vão, por assim dizer, mas no YouTube eu coloquei lá as legendas. Portanto, podes ver aquilo que eu respondi. Houve quem gostasse, houve quem não gostasse, mas pronto, esses aí serão certamente antipatriotas e, portanto, não percebem a noção daquilo que é defendermos os nossos valores, defendermos aquilo que é a nossa nação, aquilo que é o nosso património. Mas bom, vamos então. Sugestão de filmes que eu vos posso dar em relação a isto, que poderão ajudar-vos a encaixar um bocadinho melhor as ideias. Eu tenho dois. Um mais sério, outro nem tanto. Vamos começar pelo nem tanto. Vamos então. Rambo 3. No Rambo 3 conseguimos perceber a origem dos talibãs. Portanto, eu digo que não é tão sério porque nós sabemos o que é o Rambo, não é? Portanto, pancadaria de meia-noite, como se costuma dizer por estes últimos dias. E o outro filme é Jogos de Poder, com o Tom Hanks, enfim, ator que eu gosto bastante, e com a Julia Roberts. Portanto, grande dupla de cinema, portanto, melhores do que estes, acho que é impossível. Mas, portanto, é basicamente uma história biográfica da personagem do Tom Hanks, em que se consegue perceber qual é que é o envolvimento dos Estados Unidos da América na zona do Afeganistão através destes Mujahideen, que podemos traduzir de duas formas. Uma menos falada, que é de pastores, porque era aquilo que eles eram no início, portanto andavam ali a pastar, e outra é guerreiro santo. E portanto, guerreiro santo ou religioso, podemos pôr aqui, até porque nós sabemos que não existem santos no Islão, ao contrário daquilo que existe na religião católica, por exemplo, e não temos representações de Maomé ou de Allah, como nós temos em abundância daquilo que é Jesus Cristo e próprio Deus. Portanto, temos várias representações nas pinturas. Enfim, tem a ver com valores das próprias religiões e, portanto, nada disso está em causa e nada disso é importante para a discussão, mas fica apenas um apontamento para vocês. E aquilo que nós temos são estes Mujahideen, que são treinados pelos Estados Unidos da América para combaterem as tropas soviéticas. Portanto, a União Soviética invadiu o Afeganistão entre 1979 e 89 e estes talibãs, estes Mujahideen, são treinados pelos Estados Unidos para fazer ali um combate. Portanto, do ponto de vista estratégico, é assim que eles são lá colocados, é assim que é o seu real propósito. Ora, mas é engraçado como nós vemos hoje em dia o Bloco de Esquerda e o PCP a criticar a invasão dos Estados Unidos da América no século XXI a isto, mas esquecem-se que os seus conterrâneos, os seus camaradas ideológicos do RSS já tinham estado bem tempo antes. Portanto,
hipocrisias ao mais alto nível? Claro que sim. Agora, o que é que nós temos aqui de ter em linha de conta? Obviamente que estas pessoas são treinadas, portanto vivam com os ensinamentos. A questão é, os talibãs aprenderam. Os afegãos parece que não. O que é um pouco estranho, mas já lá vamos. Ora, aquilo que nós temos aqui é... Há uma restituição do poder, portanto, a União Soviética sai do Afeganistão e, portanto, entra-se numa guerra civil e, portanto, uma desordem em que, enfim, o status quo muda, aquilo que é o equilíbrio da balança internacional vira totalmente para o lado americano, portanto, os americanos ganharam a Guerra Fria porque a URSS implodiu, portanto, a URSS não cai tanto por pressão externa, mas mais por pressão interna. Portanto, nós sabemos da história toda do Gorbachev, ou Gorbachev, como queiram dizer, os dois nomes são válidos. Agora, aquilo que nós olhamos é que temos os talibãs que apropriam-se do país. E, portanto, temos depois, ali no Afeganistão, durante este período dos talibãs, uma academia, um terreno à disposição do terrorismo islâmico. Porque estes guerreiros santos, por serem guerreiros santos, são pessoas que são extremistas do ponto de vista daquilo que é o fanatismo religioso. Enfim, quase agora parece que estamos a falar aqui do Pedro Nuno Santos e os fanáticos religiosos da IAL. Mas é isto. Portanto, são pessoas que usam o Islão para tudo. E, portanto, isto vai, obviamente, criar problemas. Aliás, para termos a noção, eram aqui que são feitos os apedrejamentos. As mulheres não podem sair à rua sem estarem na companhia do homem. Cinema, portanto, música, televisão, desaparece. E nós, quando olhamos para imagens dos anos 70 do Afeganistão, temos mulheres de saias na rua. Portanto, aquilo que nós podemos encontrar como padrões ocidentais. Portanto, é isto. E, aliás, houve uma jornalista afegã que se emocionou na conferência de imprensa do Pentágono. Portanto, vejam também, procurem esse mesmo clipe em que ela fala emocionadamente daquilo que é ao ter fugido do Afeganistão. Mas não, temos pessoas Carmos Afonso da vida, Marias Castelo Branco da vida, que dizem que aquilo é muito bom e, portanto, meninas, podem ir para lá. Eu duvido é que consigam depois regressar. Mas, bom voyage. Ora, aquilo que nós temos aqui é um Afeganistão, obviamente, num caos. E isto, como eu estava a dizer, permite que haja seja um hub para o terrorismo islâmico. Ora, era lá que supostamente estava o Bin Laden, portanto, da Al-Qaeda, e temos os ataques às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Fará este ano 20 anos, e esta data vai ser simbólica porque é esta data que despoleta toda esta maluqueira de Joe Biden. E, portanto, mas não se preocupem, vamos falar de todos os presidentes. Aquilo que nós temos aqui é então uma intervenção militar, porque a ideia de, através do controle do Afeganistão e de criar lá um regime democrático, portanto, quando o Biden nos diz que quando Bush invade o Afeganistão não é com o princípio de reconstruir um país, isso é falso, porque está escrito, está dito, preto no branco, que a vontade é construir ali uma democracia. É ali criar e reabilitar um Estado que estava destruído pela guerra civil e pelos talibãs. Não reescrevam a história. Depois, aquilo que nós temos é então esta caça ao homem que George W. Bush procura fazer à Al-Qaeda. E, obviamente, Bin Laden como principal. Bin Laden, que numa primeira fase diz que a Al-Qaeda não tem nada a ver com o ataque às Torres Gêmeas, mas depois, mais tarde, em 2004, diz que afinal sim, que foi ele que coordenou os ataques às Torres Gêmeas. Portanto, aquilo que nós assistimos é este hub. E aqui vamos ter o afirmar, portanto, de uma Constituição em 2004 que permite eleições. E, portanto, há um presidente que é eleito. Ora, as coisas pareciam estar mais ou menos estáveis ali pela região. Obviamente que haviam ataques, mas pelo menos já tínhamos um governo estabilizado, apesar de os talibãs continuarem a controlar muitos territórios. E depois de George W. Bush temos Obama. E aquilo que marca o mandato de Obama, assim como expoente maior, é a morte de
Osama Bin Laden. Ora, Bin Laden foi capturado, foi morto pelas tropas americanas. Não sabemos. É sempre uma incógnita porque, enfim, nós temos toda a história de onde é que está o corpo de Bin Laden, onde é que não está, desapareceu, foi tirado ao mar, não se queria que houvesse ali um santuário para os fanatismos religiosos, pelos fanáticos religiosos irem para esse mesmo território, fazer ali um mausoléu, quase assim de gente. A ideia era esta. Ora, mas como é que Obama conseguiu? Deixou de falar, deixou de comunicar diretamente com os governos, quer seja do Afeganistão, quer seja do Paquistão. Por aquilo que acontecia era sempre que havia uma troca de informações e nunca conseguiam apanhar o tipo. Portanto, o próprio Obama disse que cortou relações estrategicamente para poder-se fazer assim a captura, e assim é que Bin Laden foi capturado. Ora, isso leva-nos a Trump. Aquilo que tem acontecido nestes últimos dias é que tem-se apontado a culpa a duas pessoas. E, portanto, se alguém for de direita vai dizer que a culpa é toda do Biden, se alguém for de esquerda vai dizer que a culpa, afinal, de tudo isto era dos republicanos e do Trump em específico. Enfim, o Trump já cá não está há muito tempo, portanto, 8 meses em política é muito tempo, mas ele continua a ser culpabilizado de tudo e um par de botas. A questão é, vamos um bocadinho ao acordo. É que falaram de... pois é, Cláudio, mas não estás a falar dos acordos que o próprio Trump assinou com os talibãs. Ora, vamos olhar para os 4 pontos que aqui a administração Trump assinou. Assinou e fez com os talibãs. Ora, aquilo que fez foi, acordaram na retirada total das tropas estrangeiras do país. Portanto, é isto que interessa, porque a argumentação do próprio Trump, ou da administração Trump, aqui no seu geral, é que a parte do terrorismo, ou seja, um dos discursos que justificava a presença dos Estados Unidos da América era reconstruir o país, mas também assegurar que ali não mais haveria solo fértil para a propagação do terrorismo islâmico e, portanto, acabar ali com o mal pela raiz. Portanto, havia supostamente a ideia de que esse argumento já não era válido, portanto, que a missão tinha sido feita. Não podemos esquecer-nos que nos Estados Unidos da América há várias pressões, quer seja do lado de democratas, quer seja do lado de republicanos, para que não se envie mais soldados para lá. E, portanto, isso é perfeitamente natural, porque ninguém quer ver um amigo, ninguém quer ver um familiar a ir para o Afeganistão e sem saber se ele vai voltar ou não. E, portanto, aos portugueses também que serviram no Afeganistão, e que voltaram e aqueles que morreram, a minha sentida homenagem e, portanto, obrigado pelo vosso serviço. Agora, aqui a questão é a retirada total, que foi posta alguma data, não foi. Biden quis apropriar-se, portanto, aqui estamos a falar do conceito de apropriação, de ser o presidente que acabou com a guerra do Afeganistão, mas já tínhamos tido o Trump a dizer que já não queria mais a guerra no Afeganistão. O segundo ponto é, portanto, fazer o início das negociações intra-Afeganistão, ou seja, entre talibãs e afegãos. Portanto, aquilo que Donald Trump queria fazer era sentar os dois à mesa e, portanto, fazer ali um acordo de transição de poder e, portanto, ouvir as preocupações de um lado, ouvir as preocupações do outro e, portanto, chegar ali a um consenso. Portanto, fazer aquilo que nós chamamos a mediação. Não é? Portanto, temos ali duas partes que não se entendem, contratamos um mediador, por assim dizer, para estar ali a fazer o balanço e do estilo, tu dás isto, ele dá aquilo, e portanto está aqui um compromisso. Portanto, isto era aquilo que se pretendia. Garantia por parte dos talibãs de que o Afeganistão não se tornaria, de novo, um local de refúgio para terroristas, e também ficou acordado uma redução da violência. Portanto, quando estão a tentar trazer Trump para a discussão, e eu aqui não estou a querer defendê-lo, não me interessa de maneira nenhuma fazê-lo, é simplesmente pôr as coisas tal como elas são, que isto foi o que foi assinado, não foi nada mais. E, portanto, se do lado do governo afegão as coisas estão controladas porque há relações diplomáticas, ora, o problema está nos talibãs, que estão à margem da sociedade, para todos os efeitos, estão à margem da sociedade internacional, mas parece que afinal já não. Temos então este acordo. Mas Biden achava que ficava bonito ao final de 20 anos, dia 11 de setembro, não haver mais tropas no Afeganistão.
Ora, quando os talibãs percebem que os americanos vão-se embora e tudo mais, ora, maravilha, vamos começar aqui a movimentar-nos. Agora, há aqui outra questão. 20 anos que os Estados Unidos da América estiveram a gastar, segundo palavras de Biden, $1 trilhão. A questão é, onde é que estão esses trilhões de dólares? E é um pouco aquilo que também o Biden disse, que é, nós não vamos lutar por um país se eles próprios não o querem fazer. Ora, nós temos que entender o que é que levou a que estes afegãos não quisessem defender a sua pátria, não sentissem a vontade de enfrentar os talibãs. E isso aqui vai ter que ser explicado muito bem explicadinho. Portanto, são estas perguntas que nós fazemos, que é, tivemos 20 anos a investir, e aqui podemos pôr tivemos enquanto Ocidente total, porque nós tivemos, através da ISAF, a maior coligação militar alguma vez existente no mundo. E, portanto, a operar no Afeganistão, como é que não se foi capaz de derrubar estes talibãs, que são cerca de 60 mil, e os números que supostamente esta coligação tinha eram de 130 a 150 mil combatentes, como é que não se consegue derrubar isto? É que temos basicamente mais do dobro, mesmo que queremos apontar para o número 130. Acredito eu com melhores maquinarias. Os talibãs, tanto quanto sei, não tinham força aérea. E portanto, é isto. Também já ficámos a saber, através de alguns generais portugueses que têm ligações à NATO, que existem relatórios do Pentágono que desaconselharam Biden a fazer isto, porque não seria possível de dar bom resultado, mas Biden lixou-se para isso e, portanto, let's go, folks. Não é? E, portanto, isto é problemático. E, portanto, temos agora a instauração. Portanto, 15 de agosto de 2021 é o dia que vai ficar marcado na história como o regresso dos Talibã ao poder. E temos pessoas que dizem que isto, afinal, não é assim tão mau. Não é? Portanto, que o véu é uma escolha. Não é? Portanto, vamos pôr uma música nas Insta Stories para justificar que o véu é uma escolha. É assim, eu também agora posso pegar naquela música que vocês devem conhecer, mas basta apenas porem no YouTube A Man Like Putin, e passamos a adorar todos o Putin, porque o Putin passa a ser um modelo de marido que supostamente as russas gostam, segundo a música, que são duas raparigas russas a cantarem, que é alguém que as respeita, que as protege, que é capaz de as amar e que nunca chegará à bêbada da casa e não lhes irá bater. Portanto, Putin, então, afinal, é a melhor pessoa do mundo. É essa a base da argumentação? Músicas. Acho que é um bocadinho mais do que isso quando se aspira a algo mais. Mas esta é a minha opinião. E, portanto, acho muito mal. Depois, tem-se admiração porque eles são resistentes e, portanto, merece um segundo olhar e ainda não cometeram nenhuma atrocidade. Isto é alguém que vai para a TV24 dar opiniões sobre isto. Estamos bem. Portanto, enfim, temos também o Bloco de Esquerda a dizer que a culpa disto tudo é da NATO e da intervenção dos Estados Unidos da América. Agora temos os setores mais à direita todos preocupados porque agora vem aí uma vaga de imigrantes e o terrorismo islâmico para a Europa e tudo mais. A Grécia também já está a tremer porque diz que a Grécia diz que também não quer voltar a ser uma porta de entrada. Está-se neste momento à espera de 5 milhões de refugiados, portanto, a acontecer. Portanto, os países limítrofes vão ser logo os primeiros a sofrer com isso, e Grécia e Turquia vão ser portas de entrada. Turquia vai fazer chantagem com a União Europeia uma vez mais. Vamos dar dinheiro à Turquia para os manter lá sossegadinhos. A Alemanha e a França dizem que estão disponíveis para receber. E pronto, e é isto que nós temos. E, portanto, estamos bem. Mas é engraçado que todos acreditam nas palavras dos Talibã. Não acreditam nas palavras de Donald Trump, mas acreditam nas palavras dos Talibã, em que diz que não vai haver problema nenhum,
Aliás, o Alexandre Monteiro, portanto, que agora, enfim, todos nós o conhecemos por causa do livro dele, do Decifrar Pessoas, portanto, vejam o Instagram dele, porque ele pôs lá uma montagem, um vídeo, onde ele mostra as expressões faciais do porta-voz deste Emirado Islâmico do Afeganistão. Espero estar a dizer bem o nome do novo país, agora vai surgir, ou nova denominação do Afeganistão, melhor dizendo. E portanto conseguem ver que há ali micro-sinais, micro-expressões no rosto que não indicam as coisas tal como elas são. Portanto, já foi dito que as mulheres serão respeitadas, são uma parte importante da nossa sociedade, mas de acordo com a lei da Sharia. Ora, a lei da Sharia não deve ter mudado muito em 20 anos. E portanto, é isto. Não é por acaso que temos agora mulheres a quererem sair de lá. Temos mulheres a protestarem. Temos vitrines de imagens de mulheres noivas e tudo mais, que já estão a ser todas elas pintadas. Portanto, não há direito a que isso seja feito. E portanto, e se a pessoa da loja não fizer isso, está logo ali um talibã para a fuzilar. Portanto, são as imagens que vocês podem ver aí nas redes sociais a circular. Procurem sempre verificar a sua origem, se é fidedigna ou não, mas têm acesso a elas, portanto, usem a cabeça. E lá está. Mas temos pessoas que acham que ele agora é o farrabadó e, portanto, que os talibãs já lá estavam antes e, portanto, os talibãs é que são os reais e temos tudo mais. Mas depois andamos a fazer movimentos pela liberdade, falamos de liberdade, quando depois fazemos zero. É isto. É isto que nós temos. E é só ridículo, honestamente. Mas pronto. Dizer banalidades dá like fácil, portanto. Essa é a diferença entre dizer banalidades e dizer conteúdo que vale a pena ouvir, que vale a pena ler. Portanto, obrigado a todos aqueles que também estiveram atentos ao processo e, portanto, que me fizeram também chegar muita outra informação e, portanto, fomos comentando ao longo do tempo, porque, já sabem, mesmo que não esteja a fazer aqui episódios, há sempre publicações que eu estou a fazer no Instagram, no Facebook. Portanto, é uma questão de seguirem o Instagram, sobretudo, para verem nas stories, para verem nas publicações o que é que eu ando a falar sobre isto, o que é que eu digo sobre esta mesma temática. E, portanto, do ponto de vista do que é que vai acontecer no futuro, Biden diz que não volta atrás, vai lá só mesmo para buscar os americanos, mas o Biden também tinha dito que isto não ia ser as mesmas imagens, não se iam repetir as imagens do Vietnã, e repetiram-se. Portanto, pessoas a saírem dos telhados, a entrarem em helicópteros, e portanto é isso que nós temos. Mas não íamos ter outro Saigon. É um pouco triste, sabem? Olhamos para isto e percebemos que há pessoas que são tão lunáticas que não têm noção da realidade. Mas pronto, como é que se diz? We did it, Joe. We did it. Não é? Kamala Harris deve estar super feliz com isto. Honestamente, isto a mim deixa-me muito triste. Esta parte toda que nós temos do Afeganistão. É que o problema aqui é que agora o Afeganistão não é apenas um país, por assim dizer. É mais do que isso. E eu falei disso no episódio do Polititank. Portanto, vão ao Polititank, ao gabinete de crise do Polititank. E eu sei o que eu disse nesse mesmo episódio, na companhia da Ana, da Carlota e do Emanuel. E é aquela coisa, nós neste momento vamos perder direitos humanos ali. Isto vai passar a ser outra vez um terreiro para o terrorismo islâmico mundial. Vai ser um local também de fornecimento, porque estes Mujahideen, o que tinham eram materiais que iam vendendo para o Irão e para o Paquistão, apesar destes dois países dizerem que nunca estiveram ligados a isso. Vendiam para Poila, portanto, ópio. Portanto, nós sabemos que aquela região e a guerra do ópio, toda aquela região é famosa por isso. E, portanto, andamos para trás, mas a ONU diz que está super empenhada, está triste com o que está a acontecer. Já foram buscar a Malala, portanto, o Bloco de Esquerda, que antes adorava a Malala, agora aquilo que a Malala diz já não interessa. Pronto, é o que nós temos. Sejam um bocadinho mais sérios e consequentes com aquilo. E depois o Bloco de Esquerda tem pessoas que vão lá comentar
e apaga os comentários das pessoas. Mas liberdade de expressão é proibido proibir, como se dizia no mais 68, e portanto o Donald Trump é que é mau e o Donald Trump é que anda a boicotar a liberdade de expressão. A questão é que já pensaram que o Trump está sem Twitter, mas que estes radicais talibãs têm conta no Twitter? É assim um bocadinho estranho, no mínimo, estas decisões de não haver espaço para uns, mas haver para outros, porque supostamente Trump era uma bomba atómica com pernas. Mas não pensem que os talibãs estão sozinhos, até porque os talibãs fizeram no passado mês uma ronda entre países, portanto visitaram o Irão, visitaram a Rússia e visitaram a China. Quem é que disse que está disponível para investir no país e ajudar? A China. Portanto, é mais uma vitória para a China. E é mais uma vitória para a China porque é mais um país que coloca no bolso. É uma derrota, uma humilhação para os Estados Unidos da América que perdem o controle. E, portanto, é mais uma questão estratégica. Se nós estivermos a jogar ao jogo do Risk, ou o jogo do risco, nós às vezes temos territórios que estão ali apenas para servir de estado tampão para que o nosso adversário não venha para ali. Eu, pessoalmente, quando jogo Risk, é essa a tática que eu tenho. Eu tenho ali um estado que, por exemplo, carrega ali com 10 fichas, ou 10 tropas, vamos dizer assim, e o resto à volta está tudo com 2 e com 3, mas é para aquele 10 vale de proteção àquela região. O posicionamento americano no Afeganistão é exatamente isso. A China fica com portas abertas, basicamente muito mais próximos da Europa. Obviamente que a China já entrou na Europa, é verdade, mas geograficamente ficou mais próximo da Europa. E, portanto, isto foi algo que os Estados Unidos da América perderam, a NATO perdeu. Portanto, veio agora o secretário-geral da NATO todo preocupado, e tal, vamos continuar a supervisionar a altura, a situação e tudo mais. Isto não pode ser ação-reação, não pode ser ação-reação. Tem que ser ação do Ocidente e não reação por parte do Ocidente. Porque lá está, eu não quero abdicar da minha forma de viver no Ocidente, muito honestamente. E, portanto, duvido que tu estejas aqui a ouvir também queiras abdicar disso, a não ser que sejas um tipo do bloco de esquerda com um iPhone e que tenhas estado a almoçar na McDonald's ou no Burger King, portanto assim uma empresa americana, e que tenhas nos pés uns ténis ou sapatilhas Adidas, como diz o pessoal da Nike, peço desculpa, Adidas é alemã, da Nike nos pés. Mas pronto, é isso, não é? Parece-me bem. Portanto, maltinha, esta é o contexto que eu queria deixar para vocês. Espero ter respondido a todas as questões que se levantam sobre isto e que nós ficamos na dúvida de não é, o que é, o que deixa de ser. E, portanto, vamos ter que esperar um pouco mais tempo para perceber que tipo de enquadramento político, social, geopolítico tudo isto vai ter de impacto. Mas pronto, é assim. Eu despeço-me com aquele abraço e, portanto, já sabem, vão ficando atentos aqui ao podcast Conversa e vão seguindo também nas redes sociais, que é importantíssimo nessa mesma parte. Um grande abraço e obrigado. Como eu costumo dizer, vocês sabem então mais tocar. Até lá, tenham boas conversas. Um abraço.